Francisco, esta vitória foi uma notícia muito boa, mas lamentavelmente estes últimos dias trouxeram uma notícia muito triste, que foi a morte de Seninho, um histórico jogador do Futebol Clube do Porto. Francisco, 150 jogos, 33 golos pelo Futebol Clube do Porto. Eu não tive o gosto de ver Seninho jogar, acredito que o Pedro também não teve, mas tu tiveste. Sim, não é? Eu tenho uma memória que se perde. Não perfeita, mas tenho memória, designadamente do célebre jogo em Manchester, em que ele marcou os 2 golos. Na altura não havia transmissões de futebol na televisão, basicamente, mas esse jogo, surpreendentemente, foi transmitido na televisão. Portanto, eu era miúdo e pude ver, e lembro-me o Seninho integrou aquele grupo de jogadores que revolucionaram o Futebol Clube do Porto. Portanto, faz parte daquela equipa do campeonato dos 19 anos, dirigida por José Maria Pedroto e Jorge Nuno Pinto da Costa, ainda na presidência de Américo de Sá, o Fernando Gomes, o António Oliveira, o Duda, o Ademir, o Rodolfo, o Freitas, o Simões, o Gabriel, o Mursa. São esses jogadores que começam a revolucionar o Futebol Clube do Porto, a construir o Futebol Clube do Porto moderno. O Futebol Clube do Porto que começou a ganhar. Nós estávamos há 19 anos sem ganhar. Gostava só de também destacar uma coisa. Já outro dia o escrevi e gostava de reforçar uma coisa, que é o Seninho era jogador do Futebol Clube do Porto e foi cumprir o serviço militar para Angola. E na altura foi emprestado ao Mochico e regressou no pós-25 de Abril ao Futebol Clube do Porto. Esta era uma das razões para o nosso clube não conseguir encurtar distâncias para os clubes de Lisboa. E na altura, convém ter noção de que o Belenenses era uma potência relevante no futebol português. Portanto, havia 3 clubes importantes em Lisboa, o Benfica, o Sporting e o Belenenses. E esses clubes não tinham jogadores, de um modo geral, não tinham jogadores mobilizados para o serviço militar nas então colónias. Mas o Futebol Clube do Porto tinha. Reparem, o Seninho foi subtraído. O Seninho era um jogador importante, um jogador velocíssimo. Na altura dizia-se até que era o jogador mais rápido da Europa. Não sei se era, se não era, isso não posso afirmá-lo, mas era um jogador relevante, um jogador importante no Futebol Clube do Porto. E é mobilizado para Angola. O Futebol do Porto fica 2 anos sem o Seninho, que até fica a jogar num clube angolano, enquanto que os clubes de Lisboa nunca viam as suas estrelas serem mobilizadas para a guerra. Isto explica, em parte, porque com certeza que também havia culpas próprias e não estamos aqui a procurar escondê-las atrás disto, mas são também estes episódios que ajudam a explicar aquele enorme período de quase 2 décadas sem o Futebol Clube do Porto conquistar o campeonato nacional. O Seninho foi um jogador muito importante, foi a primeira grande transferência do futebol português, quando, muito consequência da fabulosa exibição em Manchester, é transferido para o Cosmos, que era uma equipa que albergava os melhores jogadores do mundo em fase final de carreira. O futebol americano, na altura, era isso. E o Seninho, o soccer, não é? Na altura. Era o soccer. E o Seninho é a primeira grande transferência do futebol português. Curiosamente, o Futebol Clube do Porto tem mais 2 transferências logo a seguir, nas épocas a seguir. O Fernando Gomes, quando vai para o Rijon, que também as pessoas não têm noção do que era o Sporting Rijon na altura, que discutia os campeonatos com o Real Madrid, salvo o erro, foi 2 vezes seguidas segundo classificado. E o Betis de Sevilha, para onde se transfere o António Oliveira. Portanto, foi o início dos chamados imigrantes, ainda não com a cadência que viemos a assistir no final da década de 90 e que perdura até hoje. Portanto, fica a memória deste extraordinário jogador que ajudou a transformar o Futebol Clube do Porto. E esta geração de jogadores conquistou a imortalidade nesta altura, quando faz esta mudança e transforma o nosso clube num clube realmente relevante. Olha, Pedro, não viste Seninho jogar? Acredito que já viste depois imagens pós, não é? Dele acabar a sua carreira. É um portista que se perde, um atleta que também deu tudo pelo Futebol Clube do Porto e, como o Chico disse, começou também essa nova fase do Futebol Clube do Porto. Sim, eu faço parte de uma geração, tal como tu, não é? Que
enfim, que nascemos depois, não contactamos com esta geração que é verdadeiramente marcante para a história do nosso clube. Contactamos por intermédio de vídeos como este que estão aqui a passar, pelo conhecimento da história do clube e destas personagens-chave de que se faz a história do nosso clube. E é isso que eu quero também assinalar, associando-me a esta homenagem ao Seninho e sublinhando a sua importância e, sobretudo, o sentido de gratidão profundo que todos nós portistas, inclusive aqueles que não tiveram a oportunidade de ser contemporâneos com ele enquanto jogador no ativo, que julgo que se retirou em 84 ou por volta disso, não sei se foi exatamente nesse ano. Mas chegou a fazer a grande carreira nos Estados Unidos, não foi? Sim, embora confesso que eu era miúdo, não acompanhei a carreira dele. Mas acho que ele nos Estados Unidos não a acompanhei há uns anos valentes de todo. Portanto, que mesmo não tendo contactado ou não sendo contemporâneos nesse período, temos esse sentido de gratidão pelo contributo que é indiscutível que deram para a grandeza do nosso clube, que nós herdamos nas nossas gerações e que outros herdarão no futuro. Portanto, são estas personagens absolutamente chaves, cruciais para a construção de um clube de que todos fazemos parte e de que muito nos orgulhamos. Eu mencionei os vídeos através dos quais contactamos com esta geração, mas devo referir também a revista Dragões, por exemplo, que tem um trabalho do Alberto Barbosa, se não estou em erro, daqui de há uns tempos e que pode ser revisitada no sentido de quem estiver interessado, e certamente muitos esportistas estão. E está disponível gratuitamente para está disponível gratuitamente as versões digitais e online, estão, portanto as pessoas nem têm de se deslocar a lado nenhum. E acho que vale a pena. Este ano, 77-78, como esta época, como o Francisco mencionou, é de facto a revolução do futebol português, é um ano de viragem, é um ano-chave, e essa viragem faz com o Futebol Clube do Porto e com figuras, verdadeiras lendas como o Seninho. Temos de as estimar, temos de honrar a sua memória e temos sobretudo de a preservar, manter viva perante esta enorme comunidade, este coletivo harmonioso que é a comunidade de adeptos do Futebol Clube do Porto.